Armazenamento de alimentos. O fluxo de material através de uma operação de negócios em alimentação começa nas áreas de recebimento e armazenamento. O armazenamento adequado de alimentos imediatamente após o recebimento e a verificação é um fator importante na prevenção e no controle de perdas ou desperdícios. Quando os alimentos são deixados desprotegidos na área de recebimento ou expostos aos elementos ou a temperaturas extremas, ainda que por pouco tempo, sua segurança e qualidade ficam ameaçadas. O espaço adequado para armazenamento seco, refrigerado ou congelado deve ser oferecido nos locais convenientes para as áreas de recebimento e preparação. Os controles de temperatura e umidade, bem como a provisão de circulação de ar, são necessários para manter os diversos fatores de qualidade dos elementos armazenados. O tempo pelo qual os alimentos podem ser mantidos satisfatoriamente e sem uma deterioração notável depende do produto e de sua qualidade quando armazenados, assim como das condições de armazenamento. A condição dos alimentos armazenados e a temperatura das unidades de armazenamento devem ser verificadas com frequência. Armazenamento seco. Os principais requisitos de uma área de armazenamento seco de alimentos são que ela seja seca, fresca e com ventilação adequada. O armazenamento seco é voltado para alimentos não perecíveis que não precisam de refrigeração. Suprimentos de papel muitas vezes são armazenados com alimentos, mas uma área separada deve ser providenciada para suprimentos de limpeza, conforme exigem vários códigos de saúde. Temperatura e ventilação. A área de armazenamento deve ser seca e a temperatura não deve ultrapassar a 21 graus Celsius. Uma atmosfera escura e úmida é propícia para o crescimento de certos organismos, como o mofo. É mais fácil manter o depósito seco se ele for localizado no nível térreo ou acima, embora não haja necessidade de janelas externas, a menos que seja exigido por código. Se a área de armazenamento tiver janelas, elas devem ser equipadas com vidros de segurança e telas, além de serem opacas para proteger os alimentos da luz do sol direta. A ventilação é um dos fatores mais importantes no armazenamento seco. O uso de aberturas é o método mais eficiente de obter circulação de ar. É recomendado que os alimentos sejam estocados em cruz para uma melhor circulação de ar. Exemplo de arranjo em armazenamento seco para uma boa ventilação. Arrumação do depósito. Cada item deve ter um local designado com produtos semelhantes agrupados juntos. Os recipientes devem ser datados e deixados na embalagem original ou colocados em recipientes herméticos se os lotes forem partidos. Todos os itens devem ser armazenados em racks ou prateleiras, e não diretamente sobre o piso ou encostados em paredes. Caixas e sacos de alimentos devem ser empilhados em racks de madeira no chão, paletes ou plataformas de metal com rodinhas. Prateleiras de metal e ajustáveis são recomendadas para alimentos enlatados ou outros itens que foram removidos de caixa. Os itens podem ser arrumados por grupos e os alimentos de cada grupo devem ser colocados nas prateleiras em ordem alfabética. Os alimentos devem ser armazenados pelo método PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Desinfecção.
Os alimentos no armazenamento seco devem ser protegidos de insetos e roedores por medidas preventivas, como o uso de inseticidas e raticidas, sendo que o último deve ser supervisionado por pessoal do controle de pragas. Os pisos da área de armazenamento seco devem ser antiderrapantes e fáceis de limpar. Um cronograma regular de limpeza, projetado de acordo com o volume de tráfego e outras atividades nessa área, é vital para a manutenção de depósitos limpos e ordenados. Nenhum lixo deve ser deixado nas prateleiras nem no chão, e alimentos derramados devem ser limpos imediatamente. Armazenamento refrigerado e congelado. Alimentos congelados e frescor devem ser colocados em armazenamento refrigerado ou congelado imediatamente após a entrega e mantidos nessas temperaturas até estarem prontos para uso. As temperaturas de espera para frutas e vegetais frescos são de 4,4 graus Celsius a 7,2 graus Celsius e 0 graus a 4,4 graus Celsius para carne, aves, laticínios e ovos. Produtos congelados devem ser armazenados entre menos 18 graus Celsius e menos 23,3 graus Celsius. Em alguns serviços de negócio de alimentação, refrigeradores separados estão disponíveis para frutas e vegetais, para laticínios e ovos e para carnes, peixes e aves. As frutas e vegetais, por causa do alto nível de umidade, são suscetíveis ao congelamento e, portanto, devem ser mantidos a uma temperatura ligeiramente mais alta do que as carnes e os laticínios. As frutas e vegetais devem ser avaliados diariamente em termos de maturidade e para remover partes deterioradas de modo a evitar a deterioração. Alguns vegetais, como batatas, cebolas e abóboras, podem ser mantidos a temperatura de até 15,5 graus Celsius. Alimentos que absorvem odores devem ser armazenados longe dos que emitem odores. Todas as unidades de refrigeração e congelamento devem ter termômetros, de preferência com registros automáticos. Câmaras frigoríficas podem ter termômetros remotos colocados na parte externa, de modo que as temperaturas possam ser lidas sem abrir a porta. As temperaturas devem ser verificadas 2 vezes por dia e qualquer irregularidade deve ser relatada ao supervisor adequado. A ação imediata pode resultar em salvar os alimentos além de dinheiro. A limpeza é vital para a segurança dos alimentos. Os refrigeradores devem ser rigorosamente limpos pelo menos uma vez por semana e qualquer derramamento deve ser removido imediatamente. Carnes cozidas devem ser armazenadas acima de carnes cruas no refrigerador, para assegurar que os alimentos cozidos fiquem protegidos de gotejamentos de carne crua. Verificações diárias do conteúdo dos refrigeradores é aconselhável, de modo que restos e alimentos de embalagem abertas sejam incorporados ao cardápio sem demora. Unidades de refrigeração autocontidas são usadas para máquinas de gelo, dispensadores de água, seções de balcão para mostruários de salada e armazenamento de caixas de leite individuais. Cada uma é ajustada para manter a temperatura necessária. O armazenamento congelado é feito em uma câmara frigorífica compartimentalizada que pode ficar dentro de uma câmara frigorífica para conservar energia. Sorvetes e outras sobremesas congeladas podem ser mantidos em armários separados no congelador para eliminar a transferência de odores.